A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo, irmã, professora da Escola Bíblica Dominical, líder do Círculo de Oração, você que é pastor, obreiro, superintendente da Escola Bíblica Dominical, Deus abençoe ricamente sua vida. Chegamos na lição de número 6, uma lição impactante. Paulo no poder do Espírito. É o que eu e você temos que almejar, vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. E o nosso textuário está em Atos, capítulo 19, versículo 6, quando Paulo impõe a mão sobre aqueles discípulos que vieram, mas eles nem sabiam, sobre o batismo de Jesus. Eles eram batizados no batismo de João e nem sabiam o que era o Espírito Santo, o Consolador. E Paulo, depois de instruí-lo, depois de eles serem batizados na autoridade do nome do Senhor Jesus, então, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E me chama a atenção esse versículo, porque olha, os nossos irmãos tradicionais, carinhosamente, eu chamo ele de irmãos tradicionais porque obviamente não são pentecostais, quando a gente lê para eles Atos capítulo 2, eles têm uma tendência de fazer a seguinte interpretação: diz que aquelas línguas foram necessárias naquele momento porque tinha gente de todas as nações. Então eles acreditam que aquela variedade de línguas foi por causa dos povos que estavam ali. Mas aqui nós encontramos uma outra referência sobre a evidência das línguas estranhas com o batismo no Espírito Santo ou revestimento do poder, sendo que não tinha um monte de línguas lá, não tinha um monte de gente diferente. Aqueles discípulos, eles falavam o hebraico, ou o aramaico, ou a língua grega, e, no entanto, falar em línguas também. Então, a gente observa que o falar línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Isso aconteceu na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, o centurião, quando Pedro foi pregar para ele, a Bíblia diz também que caiu o Espírito Santo sobre eles e falavam línguas, igual no dia de Pentecostes. Então, uma outra evidência que o dom de línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, ou do revestimento de poder. É a Bíblia. Nós estamos vendo aqui passagens da Bíblia. Então, aquele argumento muito comum dos nossos irmãozinhos tradicionais, de que Atos capítulo 2, aquelas línguas aí foi por causa do povo de vários locais, que ele fala que tinha persa, parto, gente de Roma, gente de tudo quanto é os lugares. Então ele justifica, não, mas eles falaram língua porque tinha gente de todos os países, ou de todas as províncias romanas. Então, pois é, mas só que agora eu dei o exemplo de Atos 10, quando Pedro está na casa de Cornélio, que só tem a família de Cornélio, não tem gente de lugar nenhum, e no entanto eles falam língua após ser revestido de poder. E agora, esses aqui, que eram discípulos de João, foram batizados naquele batismo de João, agora encontraram Paulo explica para eles, nem sabiam o que era o Espírito Santo, Paulo explicou para eles, impôs a mão, Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Qual foi a evidência? Ele falava em línguas e profetizava. Então é importante nós entendermos que o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, não é uma invencionice. Está em Atos, está presente na igreja. Glória a Deus. E a verdade prática diz o seguinte: uma vez movidos no poder do Espírito, então nós podemos ser bem-sucedidos na missão do quê? De pregar o Evangelho. Porque para que Jesus batiza a pessoa no Espírito Santo? Por quê? Por que Jesus dá o revestimento de poder? Tem objetivo, irmão. Então a Bíblia diz que recebereis poder para ser testemunhas. Então o objetivo do batismo no Espírito Santo é que o crente seja testemunha. Viva uma vida exemplar, prega a palavra de Deus com ousadia, com poder, com graça, que é a operação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. A leitura bíblica está em Atos 19, que é onde está também o contexto do nosso textuário, e nós temos
uma informação também que eu acho relevante, que eu coloquei aqui no comentário. Então você, que talvez esteja assistindo pela primeira vez essa nossa aula preparatória, eu quero que você leia lá o comentário. Você pode entrar no meu site, que é www.professoralberto.com.br. Lá eu coloquei o comentário explicando a questão da expressão impondo-lhes a mão. Porque muitos teólogos, comentaristas, eles dizem que esse já foi o terceiro Pentecostes, né? Porque o primeiro foi o dia do Pentecostes, depois tem o caso lá de Cornélio, agora tem o caso desses discípulos, né? Agora, o impor as mãos não é um ritual que tem que ser sempre dessa maneira, não. No caso lá de Cornélio não teve imposição de mãos, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes também não teve imposição de mãos, eles também receberam o batismo no Espírito Santo. Então, não é que tem que impor as mãos. Nesse caso, Paulo impôs as mãos e orando, o Senhor Jesus batizou essas pessoas com o Espírito Santo. Agora, claro que isso não é um ritual, tá? Nós precisamos tomar cuidado, porque tem gente, coitado, que tem essa fraquezinha, irmão. Só porque teve uma experiência com Deus, acho que todo mundo vai ter. Não, não funciona assim. Eu lembro de um missionário que escreveu um livro bonito. Eu não tenho certeza se está lá naquela biografia de Hudson Taylor, o apóstolo da China, mas o irmão chinês, ele queria muito ser batizado no Espírito Santo, recebeu o investimento de poder. E os irmãos sabem que a China é uma ideologia terrível, que é do Partido Comunista, e ali não tem misericórdia, prende todo mundo mesmo. E o irmão orava, buscava a presença dele, ele queria ser batizado no Espírito Santo. E ele foi no culto, participou do culto com o coração ardendo, mas não foi batizado com o Espírito Santo. Aí ele vinha embora, ele morava na região do campo, ele pegou a bicicleta dele e foi glorificando o Senhor. E o Senhor Jesus batizou ele, andando de bicicleta, irmão. Olha que maravilha, e ele saiu glorificando e falando línguas estranhas, e foi uma bênção. Só que, coitado, ele foi lá falar na igreja que se os irmãos quisessem ser batizados com o Espírito Santo, tinha que pegar uma bicicleta e sair andando no local que não tivesse ninguém, que Jesus batizava. Olha que fraqueza. Você vê que simplicidade do irmãozinho chinês. Tudo bem, não tinha instrução, né? Aí o pastor falou, não, meu filho, isso é uma experiência pessoal sua. Aí não, eu já fui recebido de outra maneira, e os irmãos... Então, existem muitas maneiras, irmãos, que Jesus opera, porque Jesus não é metodista no sentido de método, né? Não na denominação, né? No sentido de método, não tem um método. O mover do Espírito Santo, o Senhor Jesus escoveu, está só para onde quer, né? Glória a Deus, não há barreiras. Você que está me assistindo, se porventura você não é batizado no Espírito Santo, peça para Jesus te revestir do poder. Jesus te batiza no Espírito Santo, Jesus te dá o revestimento de poder. Amém? Então, agora tem que desejar, né, irmão? Tem que buscar a presença de Deus, né? Graças a Deus. Nós temos, então, esse comentário muito lindo, que você pode acessar. É um comentário grande que eu coloquei lá. É uma adaptação que eu fiz do Novo Testamento interpretado versículo por versículo, quando ele comenta esse versículo especificamente do nosso textual. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. Pregando a Cristo no poder do Espírito. No poder do Espírito. Primeira coisa, lembra que o credo dos apóstolos, que basicamente a coluna, né, da fé cristã, declara lá: cremos no Espírito Santo, Senhor e guia da igreja. É isso mesmo. Então, quando Jesus voltou ao Pai, ele falou, vocês não vão ficar órfãos. E enviou o Espírito Santo, que é uma pessoa. Tem todos os atributos pessoais. Bom, o próprio Jesus falou, eu vou e envio o Consolador. Se eu não for, não vem o Consolador. Então, e ele, né, usa todos os pronomes pessoais para a pessoa do Espírito Santo. Paulo foi um homem movido pelo Espírito Santo. Irmão, Paulo enfrentou um mundo terrível. Tem gente, coitado, pensa que o mundo clássico é aquela maravilha, porque tem as artes, né? Eu falei isso aí na lição, se não me engano, na lição de número 5, que o mundo clássico, hoje a gente estuda o mundo clássico, não é que é da área de história, né? Ai, que beleza, vê lá o Parthenon, né? Vê lá os
os teatros, que coisa fina, mas não sabe como que era a miserabilidade daquela época, a escravidão, o infanticídio, os gladiadores. Era uma sociedade difícil, irmão, só pela misericórdia de Deus. E além disso, tinha os cultos oficiais do império que adoravam o imperador, que adoravam as divindades pagãs. Muitos tinham até os rituais de sagrada prostituição e coisas terríveis, de sacrifícios humanos. Então, o apóstolo Paulo enfrentou um mundo terrível, que um ser humano, na sua razão, na sua capacidade, não era páreo para o paganismo. Precisava do revestimento de poder, precisava de unção, irmão. E hoje não é diferente. Você tem que falar isso para o seu aluno. Por que ele precisa? Por que Paulo precisou do revestimento de poder? Porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo eivado de ideologias, de filosofias, de racionalismo, de fazer análises completamente dúbias, não crer mais na verdade absoluta. É o relativismo, o hedonismo. As pessoas estão em busca apenas daquilo que lhes satisfaz. É a famosa expressão, eu tenho o direito de ser feliz. Eu. É um egocentrismo exacerbado, exagerado. Então, se existe um momento que a igreja e que os cristãos precisam, é buscar a presença de Deus. É clamar, Senhor, me encha do teu Espírito Santo. Porque nós vivemos um momento tão traumático, tão de oposição como foi na época do apóstolo Paulo. E no livro de Atos mostra que após a sua conversão, após o seu novo nascimento, em Atos 9:19 diz assim, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então, e como que era a vida dos discípulos? Oração, meditação na palavra. E esses poucos dias que esteve ali com os irmãos, ele foi tão impactado que ele já pregava a Jesus. Está lá em Atos 20. Paulo pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Sabe onde Paulo pregava? Nas sinagogas da região de Damasco. Então, como que Paulo teve essa ousadia de perseguidor, agora nasceu de novo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi revestido do Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo. Então ele tinha essa graça de Deus para falar ousadamente do nome de Jesus, como diz Atos 9:29. Leia o capítulo 9 todinho, faça essas anotações. Ele só poderia pregar tal mensagem com a autoridade que ele pregou nas sinagogas dos judeus em Damasco. Ele só teve essa graça, essa ousadia, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Graças a Deus. O caminho da pregação. Depois do estágio lá no deserto, que ele ficou 3 anos orando, meditando, se consagrando, então Paulo voltou para Damasco e daí foi para Jerusalém. Está lá em Gálatas 1:18. Mas ele não foi para Jerusalém para buscar aprovação da igreja de Jerusalém. Não foi isso não. Tá? Ele foi lá, não teve uma recepção calorosa, tá? Porque os cristãos de Jerusalém tinham uma certa desconfiança de Paulo. Então, com alguma reserva, ele foi acolhido pela igreja mãe, que é de Jerusalém, mas Paulo recebeu a revelação que ele deveria sair de Jerusalém. Está lá em Atos 22, 17 e 18. Então, ele vai sair. E aí ele começa, basicamente, as suas viagens missionárias. No primeiro momento, as 2 primeiras viagens. A primeira viagem, Paulo não estava só, ele estava acompanhado por Barnabé, que é o filho da consolação, que foi um homem fundamental no ministério de Paulo, porque é Barnabé que introduz ele para a liderança da igreja, tanto em Antioquia como também para os irmãos de Jerusalém. Então Barnabé é uma figura muito importante. E aí ele visita Antioquia, Fenícia, a ilha de Chipre e outros pequenos lugarejos. E na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram para Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e tornou-se então um ponto de partida para visitar outras cidades. E aí você pode encontrar tudo isso em Atos capítulo 16 até o capítulo 18. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troia ou Troade,
Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, o grande porto de Corinto, né? E finalmente em Éfeso. Em todas as viagens, então, o Espírito Santo estava ali operando no ministério de Paulo. É isso que nós precisamos, irmão. Você é professor da escola bíblica dominical, ou a irmã é líder do círculo de oração, ou você é dirigente de uma congregação, busca o poder de Deus, clame, aí, tenha uma vida de oração, porque o que nós precisamos hoje é o sobrenatural de Deus, é o agir do Espírito, e Deus está derramando da sua virtude sobre a igreja, irmão. Então tenha desejo, louvado seja o nome do Senhor. 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Então, Paulo aclara o ensino da plenitude do Espírito. Então, nos capítulos anteriores, depois que Paulo se separa de Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passam, então, a acompanhar o apóstolo Paulo. Quando Paulo volta, então, para Éfeso, ele deparou com um grupo de discípulos que seguiam Apolo. Aí foram batizados com o batismo do arrependimento de João Batista. Ainda estava naquela mentalidade de banho ritual, né? Eles haviam crido, tá? Em Atos 19:2 fala que ele havia crido em Cristo, mas não sabiam dessa experiência pentecostal, do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo. Então Paulo percebeu que, embora eles tivessem crido no Messias, mas eles não tinham recebido o poder do Espírito Santo para tornar o quê? Receber o revestimento para tornar testemunha do Senhor. Então é preciso crer para receber o revestimento de poder, para receber o batismo no Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de crer na pessoa bendita de Jesus. Tem que crer que Jesus Cristo é o Salvador, que o sangue dele te purifica de todo pecado. Tem que acreditar em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Somente depois de passar por essa experiência de conversão, de novo nascimento, ou seja, de reconhecer que Jesus é o seu Salvador, então o próprio Senhor Jesus concede o dom do Espírito Santo. Atos 2:38, que é no dia de Pentecoste. Então o batismo no Espírito Santo é para pessoas convertidas. Por isso, por muito tempo, os irmãos holinés, né, do movimento de santidade, falava que o batismo no Espírito Santo era a segunda bênção, né, porque eles confundiam. Achava que primeiro a santidade, depois o batismo no Espírito Santo. Mas não, depois da conversão, Jesus batiza no Espírito Santo. E, obviamente, que o processo da salvação, ele vai continuar até o final, né, das nossas vidas, graças a Deus. Porque, de fato, é um processo. E Paulo cuida para esclarecer Apolo. Paulo, aquele pregador, né, habilidoso, que tinha facilidade de comunicação, conforme Atos capítulo 18, 21-28. Então, Apolo era um judeu da grande cidade helenizada, que foi construída em homenagem a Alexandre Magno, Alexandre o Grande, a grande cidade egípcia de Alexandria, onde estava a grande biblioteca e o farol de Alexandria. Essa cidade egípcia era de uma cultura sem precedente. Tinha uma grande comunidade judaica em Alexandria. Então, certamente, a formação de Apolo foi muito sofisticada, porque ele estava no centro do helenismo. A Alexandria foi construída por Alexandre com o objetivo de helenização. Helenização é a fusão da cultura da Ásia com a cultura grega. Então Alexandre, ele era visionário, ele queria helenizar o mundo, ele queria trazer a cultura grega para o mundo inteiro onde ele governava. Então, um dos objetivos da cidade de Alexandria foi esse, criar uma cidade que fosse um polo irradiador da cultura greco, em fusão com a cultura oriental, para aqueles povos. Então era uma cidade que tinha um nível intelectual elevadíssimo. Apolo vem dessa cultura, desse berço. E ele tornou-se discípulo de João Batista, à distância, e creu na mensagem dele. Após isso, ele tornou-se então um pregador. Ele começou a pregar sobre Jesus Cristo. E você vê isso em Atos. Aliás, em 1 Coríntios, você vê isso lá. Tem gente que até fala que é de Apolo. Olha que simplicidade, né? Que fraqueza. E ele fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis a essa mensagem. Então, quando Paulo enviou Áquila e Priscila, que é um casal judeu, que tinham sido expulsos de Roma por causa de Cláudio, né, o imperador que expulsou os judeus de
De Roma eles foram expulsos, eles foram para Éfeso. Aliás, primeiro eles foram para Coríntio, e Paulo os enviou para Éfeso. Com que objetivo? Orientar Apolo. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Acerca do quê? Do revestimento de poder da pessoa do Espírito Santo. Então, antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto, né? E aí eles tiveram, então, aquele relacionamento. E terceiro, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Que Paulo esteve também na cidade de Éfeso por um bom tempo. Ele basicamente abriu uma escola teológica lá, né? As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Isso é fundamental, irmão. Não é, nós precisamos tomar cuidado, porque muitos irmãos tradicionais, e em parte eles têm até uma certa razão, eles diziam assim, sabe qual é o problema dos pentecostais? É muita emoção. Essa turma só sabe marchar, bater palma, gritaria e tal. Em partes eles têm uma certa razão de alguns exageros, porque de fato tem mesmo, irmão. Mas toda a pregação pentecostal, ela é baseada na Bíblia, não é de emoção, né? Porque outro dia eu vi umas pessoas, coitado, mandaram um vídeo para mim de uma dessas igrejas dissidentes desse movimento sabatistas, e as duas irmãzinhas lá falavam que o pai dela, que é o pastor Beltrano, fundador daquela denominação, teve uma visão, abriu o céu, não sei de que jeito. Mano, não tem isso, tem que ficar na Bíblia. A Bíblia sustenta isso, então esquece, irmão. Não é para ter a Bíblia falar não tenha temor. A Bíblia sustenta essa doutrina? Não. Então por que você quer? Mas eu senti. Irmão, o profeta Isaías, capítulo 17, diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O apóstolo Paulo também sentiu de apedrejar Estevão. E achava que estava fazendo a vontade de Deus. Estava lá com a roupa de Estevão lá, e apoiando aquela perseguição, apedrejaram Estevão. Ele também sentiu. Então, cuidado com o sentimento. Então, nós não somos contra o sentimento, pelo contrário. Que bênção! Há uma tradição no movimento pentecostal do ardor no coração, né, no peito, a atuação do Espírito Santo. Sim, nós cremos nesse espiritualismo, mas a nossa fé não está baseada nisso. A nossa fé está baseada na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras era a fonte. Paulo era um erudito da Bíblia. A sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade, da pessoa do Senhor Jesus, do Espírito Santo, era a revelação do Antigo Testamento. Ele citava o Antigo, até porque naquela época só tinha o Antigo Testamento mesmo, né? Então, toda a doutrina monoteísta da Bíblia está baseada nas Sagradas Escrituras. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava revelada, presente no Antigo Testamento. Então, Paulo não inventou nada. Não é invenção, ele cita o versículo. Né? Claro que ele teve muita revelação, mas a base é a Bíblia. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Também, depois do dia do Pentecostes, então você vê a segunda fonte reveladora do Espírito Santo, que foi a experiência dos apóstolos no dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, eles experimentaram o revestimento de poder conforme a profecia do Senhor Jesus, ficar em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos do poder de Deus. Em seguida, sua própria experiência quando foram então cheios do Espírito Santo. Então, se o Antigo Testamento mostrava que o Espírito Santo de forma subjetiva ou implícita, no Novo Testamento fica a operação de maneira explícita. Então, o que era implícito no Antigo tornou-se explícito no Novo. E Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Sim, ele ficou um tempo lá. Então ele pôde ensinar com calma aos irmãos. Paulo não desfez da mensagem de João Batista, aproveitou, inclusive, né? Também não desfez de Apolo, mas reconheceu a importância desse trabalho. Ele apenas fortaleceu a mensagem de João Batista e de Apolo. Ele não falou assim, não, isso aí está tudo errado. Não, tem gente que é assim, irmão, não tem habilidade. Ouve qualquer coisa, está tudo errado. Não, irmão. Às vezes você pode aproveitar alguma coisinha. A gente aproveita. Às vezes a pessoa, coitada, tem uma compreensão equivocada. Por isso que precisa ter pastor, por isso que tem que ter ensinador, por isso que tem escola bíblica dominical. Né? Então, Paulo foi ensinando.
explicando para os efésios a atuação do Espírito Santo. E ocorreu um grande avivamento em Éfeso, uma grande igreja. Então essa experiência levou os discípulos de Éfeso a anunciarem Jesus como Salvador e a igreja cresceu. Porque é isso que acontece quando as pessoas buscam a presença do Senhor Jesus, pedem para ser batizadas no Espírito Santo, a igreja cresce. O movimento pentecostal é o que mais cresce na face da terra. Tem gente que pensa que é o Islã, não é não. O Islã cresce devido à demografia. Eles têm muito filho, casam com várias, até 4 mulheres, se puder sustentar. Então cresce por causa da demografia e também pelos grandes investimentos de petrodólares nos países ocidentais. E o evangelho no primeiro que o crente não pode casar com 4 mulheres, graças a Deus, é monogâmico, só pode casar com uma mulher só. Segundo, nos países onde tem mais cristão, tem menos filhos. É 1 ou 2 só. Então como que pode ser uma expressão de crescimento? É o poder do Espírito Santo, é isso que eu estou falando. O Espírito Santo tem operado na África, na Ásia, nos países muçulmanos, aqui no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor, é o poder de Deus. Então vamos buscar esse poder do céu. É isso que Paulo nos ensina. Irmãos, vamos buscar o revestimento de poder. Seja cheio do Espírito Santo para dar a sua lição, para ministrar, para pastorear, para ser líder, para liderar, cheios do Espírito Santo. E as considerações finais. Ô lição abençoada, né, meus irmãos? No poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ele levou a igreja de Éfeso a espalhar o evangelho. E muito cuidado, irmão. Eu já vi irmão pegando aqui, ó. Paulo mandou batizar no nome de Jesus. Então o batismo tem que ser no nome de Jesus. Não. Não é isso. Ali, quando Paulo está falando, eles foram batizados no nome do Senhor, está falando na autoridade de Jesus, conforme a ordenança do Senhor Jesus. Porque a fórmula batismal está em Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu consigo provar isso para você historicamente. Por quê? Porque no documento mais antigo da igreja cristã, que é o Didaquê, que uns falam que é do ano 90, outros falam que é do ano 120, mas não importa, é um dos documentos mais antigos. Lá está escrito que é para batizar em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é a orientação que está lá, né? Mas a forma batismal está como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, que essa é a forma batismal que o próprio Senhor Jesus falou, né? Agora, quando Pedro está pregando, quando Paulo está falando, ele está falando na autoridade de Jesus. Aí a pessoa quer fundar outra denominação, não, tem que ser batizado só em nome de Jesus. Olha que fraqueza teológica. Não analisa o contexto, não busca conhecimento e sai com essas doutrinas tudo torta. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Então, quando aparece lá, 4 vezes aparece a expressão, né? Pedro falando lá, foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus, outro fala em nome do Senhor, outro em nome de Jesus. Não é nem forma batismal, porque cada um fala de uma maneira. Para ser forma batismal é padrão. Mas ali é autoridade, porque o batismo é efetuado na autoridade do nome do Senhor Jesus, né? Então é isso. Agora, o grande problema das denominações que negam o batismo bíblico do Pai, do Filho e do Espírito Santo é porque eles negam a Trindade. É um outro problema. Porque também se eles batizassem em nome de Jesus, mas não negassem a Trindade, teoricamente até entenderia, né? Mas o problema é que eles querem batizar só no nome de Jesus porque eles negam a doutrina da Trindade. Tá vendo de tal problema? Então a gente precisa sempre entender o que está por trás daquela heresia. Sempre é uma armadilha. Então que Deus tenha misericórdia de nós, né, meus irmãos? Você pode acessar o meu site, www.professoralberto.com.br. Lá você tem a lição, tem um comentário com mais conteúdo, tá bom, irmão? E continue em pé o convite para você. Se você tem recursos econômicos, se você tem condições econômicas, se prepare para viajar comigo para Israel, dia 24 de março, se o Senhor permitir, de 2022, a 1º de abril. São 9 dias. VaptVupt, é bem rápido essa viagem. Você pode participar dessa sexta caravana que eu pretendo levar os irmãos lá. $3.290, podendo dividir até em 22 vezes. Então aí os telefones, se você tem interesse, por gentileza, vamos juntos para conhecer, fazer um curso teológico, uma imersão teológica, porque realmente
Quem tem a oportunidade de conhecer Israel vai ter a oportunidade de fazer uma análise geográfica, histórica, de dimensão, conhecer o Mar da Galileia, andar de barquinho no Mar da Galileia, conhecer a cidade de Cafarnaum e o Rio Jordão e tantas outras coisas que a Bíblia fala. E claro que para o professor isso é muito bom. Então, se você tiver condições econômicas e se vacinou, tiver tudo certinho, vai participar então conosco, tá bom? Entre em contato, não deixa para a última hora. Nós estamos, às vezes a pessoa fala, é novembro ainda. Não, entra já em contato com a agência, é a Renova Turismo, que dá um tratamento VIP para nós, tá bom? Então, entre em contato, aí estão os telefones. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que você tenha uma aula cheia do Espírito Santo, assim como Paulo pregou no poder do Espírito Santo, que você também possa pregar, ministrar, trabalhar na seara do Senhor no poder do Espírito Santo. Guarde essa palavra. Espírito Santo é uma pessoa que é o Senhor e guia da igreja. Graças a Deus por ter enviado a pessoa bendita do Consolador, o Espírito Santo. Fique na paz do Senhor. Amém.